Olá a todos, a minha entrevista foi feita a uma pessoa que venceu e esteve presente no momento da Revolução do 25 de Abril e pronto, espero que gostem. Olá, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Venho fazer uma entrevista sobre o dia 25 de Abril. Que idade é que você tinha na altura do dia 25 de Abril? Quando foi o 25 de Abril, tinha 25 anos. E que profissão praticava? E a minha profissão era professora do primeiro ciclo. O que sentiu quando soube da Revolução? Muita preocupação, muita agitação, com as notícias que havia da rádio, com medo que desse uma guerra civil. E enquanto a gente não soube, na verdade, que isto que ia dar para acabar bem, estávamos preocupados. Embora a gente estivesse numa ditadura e quisesse que isto mudasse, não é? E você sentiu uma mudança? Senti mudança, claro. Nós tínhamos muito menos poder de expressão, muito menos liberdade do que temos agora. Muitas coisas que a gente não podia dizer, fazer, falar, ler. Portanto, houve muita mudança nisto tudo, não é? Como era o país e a vida antes? Era difícil. O país estava difícil, porque muitas coisas eram compradas com senhas, havia muita restrição de muitas coisas, portanto, as pessoas viam-se aflitas porque tinham muita coisa em casa que eles não podiam comprar, muitas coisas nas mercearias que não podiam comprar, porque nesse tempo não havia supermercados, eram só mercearias, e é tudo conforme por senha. Portanto, 1 quilo de açúcar ou 2 quilos de arroz por família, o azeite também, tudo muito restrito. E depois, como é que ficou o país? Ficou melhor, com mais liberdade, com mais poder de expressão e de tudo, embora muita gente não saiba respeitarem a liberdade total que recebemos, não é? Porque alguns abusam um bocado dessa liberdade. Mas fomos de um 8 para 80. Mas, de qualquer maneira, o país mudou muito, não é? Nem pensar, estar numa ditadura que estava contragido, que não podia fazer, nem ler, nem sair, certo número de coisas. Claro. E como é que foi o dia da Revolução? O dia da Revolução foi agitado, claro, quando soube de que era a Revolução dos Escravos, com o medo que não surgisse bem, porque eram notícias de todo o lado, militares daqui, militares da lá, gente com medo que houvesse outra revolução mais perigosa, mas depois de ver que tudo correu bem, que tudo chegou-se ao fim e que ficou tudo melhor, a gente ficou mais descansada e com mais poder de liberdade, claro. E depois, os dias seguintes, como é que foram? Fáceis, difíceis? Foram mais fáceis, claro, enquanto não houve eleições, isso tudo houve bastante preocupação. Mas depois de quando foram as primeiras eleições, em que a gente viu que podia votar livremente, que não andava restringido por nada, foram mais tranquilas. E qual foi o método pelo qual você soube que o país estava a passar por uma revolução? Foi através da rádio. Eu até estava a trabalhar, nessa altura estava a trabalhar, no dia em que se deu a revolução, e umas colegas comunicaram-nos que estava a haver uma revolução em Lisboa e forçosamente podíamos ter uma guerra civil. Mas por acaso correu tudo bem, mas nós nessa altura ficámos preocupados. Além disso, também era a altura em que tínhamos guerra nas províncias ultramarinas, na Guiné, Moçambique e isso tudo, e que tinham lá morrido muita gente, e isto foi um poder mais poder em que os soldados deixaram de ir para essas colónias e as colónias foram entregues e nunca mais tivemos assim guerra. Como é que foi a sua experiência nas primeiras eleições? Claro, as eleições foi um bocado preocupada, mas a gente não estava indecisa porque nunca se tinha votado. Claro. Mas, pronto, a gente teve que comparecer, não é? Eu votei, e tenho votado sempre, desde a partir daí. Às vezes a escolha não será muito certa, não é? Mas pronto, é uma decisão nossa, não é? Há poder de liberdade, enquanto até agora não havia, não é? Claro. Se você pudesse dar uma conclusão a esta etapa, como é que você concluiria? Concluía que acho que foi bom haver o 25 de Abril, que estamos
num país democrático, com mais liberdade de tudo, enquanto estamos na ditadura, estamos restritos a muitas coisas. Pronto. Muito obrigada. Concluindo, a minha entrevistada ficou com medo e muito preocupada do que poderia vir pela frente, embora quisesse que isto mudasse, pois tinha um pouco de poder de expressão e pouca liberdade. Também podes perceber que ao longo da entrevista ela refere o facto de terem muitas restrições, seja nos alimentos, seja no poder de expressão. As pessoas não respeitam e abusam da liberdade que nos foi atribuída depois da Revolução. E por fim, com este trabalho eu consegui perceber um bocadinho mais sobre o dia 25 de Abril, como também consegui perceber como é que era a perspectiva de uma pessoa que esteve presente e como é que era a sua vida antes e depois da Revolução.